Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia dos filhos de Deus, o guia daqueles que amam a Deus, o Espírito Santo venha conduzi-los, conduzir sua mente, seu intelecto, seu racional, para que então a sua mente, o seu espírito, o seu racional venha conduzir o seu coração por sua vez obedecer e o seu corpo agradecer. É assim que funciona. Deus fala, a gente ouve e então se adapta ou pratica ou obedece a sua palavra, e quando nós obedecemos a palavra dele, o nosso coração fica em paz, e uma vez o nosso coração ficando em paz, então o nosso corpo vai agradecer. É isso que acontece. E para que isso aconteça, é necessário, é obrigatório que o Espírito Santo venha conduzir a sua mente, o seu intelecto. Eu fico pensando quantas pessoas que querem receber o Espírito de doutor fulano, doutor Beltrano, Cicrano, e se entregam a esses espíritos, mas só que o doutor fulano, Beltrano ou Cicrano está morto. Eles estão mortos. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito que ressuscitou Jesus. Então, quando ele vem sobre nós, ele nos ressuscita. É isso aí. Ele nos dá vida. Aí você pergunta, mas o bispo, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito de Deus? Ora, se você for nesses lugares onde se invocam os espíritos, as pessoas entregam as suas vidas, as pessoas fazem promessas, as pessoas se entregam, as pessoas catulam o corpo, as pessoas vão para o roncó, ficam lá 3, 4 dias, 10 dias e não tomam banho. As pessoas, elas tomam banho de, sabe de quê? De sangue de animais que foram mortos há já 3, 4 dias, e aquele sangue podre é colocado no corpo dela. E, além disso, antes de colocar o sangue, eles catulam, eles marcam a cabeça, marcam o peito da pessoa, marcam até o órgão genital. Eles fazem tudo e depois dão um banho de abô, que quer dizer um banho daquelas ervas e sangue e misturas e bichos. E a pessoa toma esse banho chamado banho de abô. Ora, elas fazem qualquer negócio para receberem o espírito de fulano, beltrano, cicrano, etc, etc, etc. Para receber o Espírito Santo, você não tem que fazer nada disso. A sua vida, sua alma, o seu desejo, sua vontade, seu coração, sua mente, todo o seu ser deve se entregar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Mas, bispo, eu amo a Deus. Olha,
Vou colocar aqui as palavras de Jesus, que vão mostrar para você se você entrega a alma, se você entregou sua vida para Ele ou não. Você vai ver se você realmente ama ou não Jesus. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Deus não é tomar conhecimento dela, não é colocá-la no bolso e andar com ela para baixo e para cima. Não. Guardar a palavra de Deus é na mente, é na cabeça. A pessoa ter aquela palavra ali, permanentemente iluminando o seu intelecto. Então ela guarda a palavra de Deus. E quando vem as lutas, ela repete, ela fala, pronuncia aquela palavra. Ela vive aquela palavra todo santo dia. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Portanto, quem ama Jesus, ama a sua palavra, guarda a sua palavra, observa a sua palavra, obedece a sua palavra. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó, ele ouviu uma palavra que falou, que revelou Deus para ele, a existência de Deus. Então, ele teve, obviamente, o caráter, ele foi sensato, ele se tornou íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, do pecado, do que era errado. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente vive de acordo com essa palavra. Não basta você ter conhecimento da palavra. Se você não colocá-la em prática, então de nada adianta. A palavra de Deus tem que ser colocada em prática todo santo dia. Todo santo dia. E é isso que Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a palavra, vem e faz morada naquela pessoa. É isso que Jesus está falando. Você deve ler o capítulo de João, capítulo 14, que fala só sobre a promessa das promessas, que é o Espírito Santo. Leia, entenda, procure praticá-la. Então Jesus diz com clareza: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, a palavra, o Pai e o Filho. No versículo seguinte, ele diz: quem não me ama, para não deixar dúvida, para ninguém ficar perguntando, mas vem cá, e isso, e aquilo. Não, aqui está escrito o seguinte: Jesus fala: quem me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, quer dizer, vai dar o retorno do amor, e viremos e faremos nele morada. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Do Pai que me enviou.
E aí, minha amiga, meu amigo, você tem a radiografia da sua alma diante desse espelho da palavra de Deus. Você vê a sua alma. Então, muitas pessoas, infelizmente, tomam conhecimento da palavra de Deus e têm a palavra de Deus na ponta da língua. E falam e repetem essa palavra na hora da tribulação. Mas quando as coisas estão bem, quando o dia está lindo, maravilhoso, quando tudo vai bem, elas nem se lembram de Deus. Mas quem recebe o Espírito de Deus, quem é selado, batizado com o Espírito Santo, é porque foi amado pelo Pai. E Jesus, como Jesus disse, e meu Pai e eu viremos e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador, é a palavra, é Espírito dentro de nós. Então, você já imaginou você ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você? Então, amiga e amigo, é exatamente isso que Deus quer. Ele quer fazer com você. Lembra que nós falamos na semana passada que a igreja do Senhor Jesus, a igreja não é de pau, não é de pedra, não é de metal, de concreto, não. A morada do Altíssimo, hoje, é o corpo, a mente, a alma e o espírito da pessoa que recebe o Espírito Santo, que recebe a palavra, ama a palavra, guarda a palavra, tem a palavra no coração e está sempre lembrando da palavra, ou do autor da palavra, ou do próprio Espírito da palavra. Então, quem me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Leia esse capítulo 14 de João, o Evangelho de João, mas leia comendo as palavras, palavra por palavra. Leia devagarzinho, com atenção. Leia observando as vírgulas, a pontuação, os verbos, os pronomes, os substantivos. Leia buscando entender. Se você não sabe o que é verbo, nomes, ou palavras, ou substantivos, não se importe com isso. Leia o que você sabe, mas leia com cuidado, com carinho. O que quer dizer? Palavra por palavra. E quando você estiver em busca do entendimento da palavra de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito da palavra, vai orientar você, vai inspirá-la, vai inspirá-lo, e você vai saber o que você deve fazer. Você não vai ficar comendo na mão de ninguém, você vai comer na própria mão de Jesus, que é a palavra que se fez carne, não é? O verbo que se fez carne. Algumas traduções dizem o verbo, outras traduções dizem a palavra. Eu gosto mais da palavra, a palavra que se fez carne. Então, Deus é palavra. E quem o ama, guarda a sua palavra, observa a sua palavra, faz como Jó, tem um caráter de acordo com Deus. É íntegro, reto, temente ao Senhor e foge do mal, foge do pecado,
foge do que é errado, foge da mentira, foge de tudo o que é falso e é transparente. Então, esse é o caráter, o perfil do caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Por exemplo, eu vou falar aqui, com licença. Muito legal. Muito legal. Quando eu tive a minha experiência pessoal com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, então eu queria, foi uma experiência assim indescritível. E palavras, eu não tenho palavras para dizer como foi. Mas eu lembro que quando eu busquei uma pessoa para me casar, então eu busquei uma pessoa que fosse temente a Deus, como eu era. Uma pessoa que pensasse como eu pensava. Mas como é que eu pensava? Eu pensava de acordo com a palavra de Deus. Então, ela tinha que pensar de acordo com a palavra de Deus. Ela tinha que ser temente ao Senhor. Ela tinha que ser de Deus mesmo. Porque, para combinar comigo, ela tinha que ter o mesmo pensamento que eu. Então, é óbvio que se ela tivesse o pensamento igual ao meu, isto é, eu pensava e penso de acordo com Deus, com o Espírito Santo. Ela pensando de acordo com Deus, que é o Espírito Santo, então nós iríamos nos encaixar com perfeição. E foi isso que aconteceu. Eu dei com os burros na água. Eu sabia que eu tentei com uma, tentei com outra. Olha, eu tentei várias. E cheguei quase a consumar aquilo com uma pessoa que não tinha o mesmo perfil que eu queria, que eu precisava. Mas quando eu conheci a Esther, então nós, colamos legal, nos encaixamos perfeitamente. Sabe, a porca e o parafuso é assim. O mesmo Deus que fez a porca fez o parafuso. O que fez o parafuso fez a porca. Então, nós nos encaixamos com perfeição. Por quê? Não porque ela tinha um perfil físico que me dava assim aquela sensação de prazer. Não, ela era linda, maravilhosa. Eu tampouco era o perfil de homem que atendia a alma dela. Mas nós tínhamos o mesmo coração, mesmo pensamento, o mesmo espírito. Então, nós nos encaixamos perfeitamente. Exatamente. Porca e parafuso. Deu legal. E podemos falar isso. Nós temos autoridade para falar, dar esse testemunho. Nós estamos casados há 53 anos, vai para 54. 54 anos. E as filhas, as nossas 2 filhas, Moisés ainda não casou. Mas as filhas casaram. E casaram com pessoas como eu.
que tinham o mesmo pensamento que o delas, o mesmo espírito que o delas, o mesmo coração que o delas. Amava a Deus sobre todas as coisas. Então, eu sei que eu não estou aqui querendo esnobar de forma nenhuma. Eu estou aqui a dar um testemunho pessoal do que significa amar a Deus. Como Jesus disse, se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra. Porque Deus é palavra. Então, eu achei uma pessoa que guardava a palavra de Deus. E eu conferi isso. Então, nós namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. 8 meses. Porque a gente se encaixava certinho. Então, nós somos felizes hoje, porque nós semeamos lá atrás, nós seguimos o conselho de Jesus. Jesus disse, o que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Quer dizer, quem ama a Deus é amado por Deus, mas amado assim, guarda a palavra dele, e o Pai o amará. E Jesus disse, e viremos, quer dizer, o Pai, a palavra e o Filho, viremos e faremos morada nele. Quer dizer, a Trindade Santíssima, 100%, vem sobre nós. Você acha que se Deus se entrega 100% para nós, ele vai aceitar que nós lhe demos, lhe entregamos apenas 99%? Não. Não. Ele vem 100% sobre aqueles que verdadeiramente se entregam 100% para ele. Então você vê muitos maus exemplos, muitos religiosos, inclusive pregadores da palavra de Deus, pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Por quê? Porque não tem uma aliança com Deus, não tem um casamento com Deus. Quando eu me casei com Deus, eu fiz aliança com Deus, e Ele comigo, então formou-se a cruz que Jesus manda que a gente carregue. A cruz é essa. A haste vertical é o seu relacionamento com Deus, Deus com você. Se você se entrega 100% para Ele, Ele 100% se entrega para você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade vem sobre você. E então, os braços da cruz, ele vai achar a pessoa certa, ele vai enviar a pessoa certa que vai combinar com você. São os braços da cruz. Então, a cruz é formada pela haste vertical, que é o relacionamento nosso com Deus. E os braços, o relacionamento com a pessoa que Deus enviou para nós. Então, aí está formada a cruz. Quando é formada a cruz, aí, minha amiga e meu amigo, vem as lutas, vem os problemas, vem o ódio, vem a perseguição, vem a inveja, vem as maldições, vem as bruxarias, vem as feitiçarias, vem as ameaças, vem todo o inferno. Mas a cruz nunca é desfeita, ela se mantém firme. Você vê que mataram Jesus, ele ressuscitou, mas a cruz ficou firme.
a cruz permanece. Então, você pode entender isso direitinho lendo o capítulo 14 de João. Leia depois devagarzinho. E aqui, nesse versículo, Jesus disse: se alguém me ama, não são todos que o amam, mas quem me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é muito grandioso, é muito bacana. Mas não é só bacana porque é bacana. É bacana quando você tem essa experiência, quando isso acontece com você. E eu posso, quando eu aqui estou rindo, desculpa, não estou debochando de nada, de ninguém, não. Eu estou apenas extravasando o gozo que a gente sente com essas palavras. Porque é como se a gente tivesse, uma intimidade com Deus. E só quem vive isso sabe o que a gente está falando. Você que já teve essa experiência e continua com ela, porque o Espírito Santo não sobe e desce, não. Ele não é igual ao elevador, que sobe e desce, não. Ele não é como os espíritos desse mundo que baixam e sobem, nada disso. Ele vem e faz morada. É o que Jesus falou. E viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus faz morada dentro de nós. Tornamo-nos o templo vivo de Deus nesse mundo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja invisível. A igreja cujo pastor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.